Graças e paz, amados. Amém? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Amém. Aproveitar que vocês estão em pé, quero que vocês abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 10. Hebreus 12, verso 10. Hebreus capítulo 12, verso 10. Amém? Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Prestem atenção nesse versículo. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procure ter paz com todos e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Quero que você feche seus olhos, pode largar a Bíblia aí no seu assento. Obrigado, Lucas. Você que está em casa, quero que nesse momento você feche seus olhos, ou você que estará assistindo essa ministração. Esqueça de tudo o que está acontecendo no momento. Esqueça tudo aquilo que você viu no noticiário, tudo aquilo que você viu durante o dia. Você se desprenda disso e foque somente no Evangelho do Reino de Deus. Pai, Tu és santo e nós Te damos graça, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor não deixou nenhum mal chegar até a nossa casa, a nossa família. Te damos graça, Pai, por quem Tu és em nós, em nossas vidas, na nossa igreja, quem Tu és, ó Pai, no ambiente onde nós vivemos. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor possa nos conduzir por caminhos de maturidade, caminhos de discernimento, caminhos de compreensão acerca da Tua palavra para as nossas vidas. Nós não queremos mais ser como meninos jogados de um lado para o outro com doutrinas vãs. Mas sim, Pai, nós queremos crescer em Ti. Nós queremos ter o nosso caráter alinhado por Cristo. Nós queremos ter o nosso caráter alinhado pela palavra, porque nós queremos sim frutificar, Pai. Nos faz entender esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Que a Tua glória, Pai, seja manifesta em nós e através de nós nessa noite, Pai. Que a Tua glória possa preencher esse ambiente, possa preencher a casa dessa pessoa que está assistindo esse culto, Pai. Que você, amado e querido Espírito Santo, venha sondar a nossa intenção, o nosso coração, para que possamos ser alinhados com a vontade do Pai, e que como filhos maduros possamos ser filhos manifestando ao amor do Pai às nações. Nós não queremos mais perder tempo com coisas que são irrelevantes, Senhor. Nos dá compreensão acerca daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus, amém. Pode sentar por um instante. Existem alguns textos que muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhos na Bíblia. E esse, quando eu li, me trouxe muitas coisas ao meu coração, ao meu espírito. Deus me trouxe muitas coisas novamente à tona na minha lembrança. E eu já tenho conversado com algumas pessoas acerca desse versículo de Hebreus.
E ele tem me feito entender muitas coisas. E uma delas é maturidade. E o tema dessa ministração, eu não sou muito de usar tema, mas o tema dela é caminhos de maturidade. Não sei se vai ser essa a primeira, ou vai ser a última, não sei. Deus me conduziu. Quando eu sentei para começar a colocar no papel aquilo que Deus falou, meu coração foram algumas páginas. E me chamou muita atenção, saltou aos meus olhos essa parte. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados. Todo mundo sabe o que é o caminho aplanado? Um caminho perfeito, um caminho pronto para você poder trilhar. Um caminho sem irregularidade. Um caminho pronto para poder ser trilhado. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. E Deus me fez entender algo nisso. Que a minha maturidade depende de uma coisa: eu entender a estação e o modo que eu estou vivendo, mas também que meu irmão está vivendo. Não adianta eu disparar e deixar meu irmão lá para trás. Meu irmão está com o pé machucado, está mancando, mas eu que já tenho um pouco de experiência, eu preciso voltar e não deixar ele sozinho lá atrás. Então, um dos maiores desafios da nossa vida com Cristo é a maturidade. Ponto. Isso, pastor, isso é um dos maiores desafios que nós temos durante a nossa vida inteira. Isso não é só agora. Talvez você tenha 1 ano de evangelho, 6 meses de evangelho. Isso não é só agora nesse tempo, é durante a sua vida inteira. Porque muitas vezes nós estamos com a mão no arado, focados no serviço, trabalhando, e não temos percebido as movimentações que têm acontecido no mundo espiritual. Nós estamos lá ocupados, trabalhando, não olhamos para trás, não olhamos para frente, olhamos só naquilo que nós estamos fazendo. Não percebemos o que está acontecendo em volta. E Deus tem movimentado muitas coisas no céu nesses últimos dias. Quem está conseguindo dormir direito nesses dias? A maioria das pessoas não estão conseguindo dormir. Não é de preocupação, gente. É Deus te chamando. É o Espírito Santo te chamando. Esse tempo de quarentena eu já falei e tenho falado nisso. Deus quer que seus filhos voltem para o secreto. Lá nas primícias nós falamos sobre isso. É um tempo de alinhamento, e um tempo de alinhamento requer o quê? Sacrifício. Deus está sacrificando a sua igreja para que os seus filhos voltem a ter comunhão com Ele. Será que nós estamos entendendo esse tempo? Será que nós estamos tão ocupados naquilo que Deus colocou nas nossas mãos que nós não temos percebido isso? Não é tempo, isso eu vou falar para os mais velhos na fé, isso não é tempo de nós nos preocuparmos com estratégias ou com novos projetos. Não, nós temos que nos preocupar se aquilo que nós já estamos fazendo é correto ou não. Se aquilo que nós estamos fazendo ainda é para este tempo ou não. A estação mudou, uma geração mudou, outra está vindo, e nós precisamos nos atualizar. Talvez todos não entendam, mas Deus está dando uma atualização, Ele está dando um F5 na igreja dele. Para ela poder entender aquilo que Ele quer, o propósito dela. E passa pela maturidade. Não existe avivamento sem correção de caráter. A missionária Michele Dias falou que não existe avivamento sem arrependimento. E o arrependimento é uma correção de caráter. O arrependimento, ele não é uma questão de vontade, mas sim de atitude. Assim como você se deixar ser corrigido no seu caráter, não é vontade, mas sim atitude. Deus quer algo de nós, maturidade. Aprendermos a ser corrigidos por Ele. Se você não consegue, talvez agora vai ser um pouquinho pesado, talvez você não consiga ser repreendido pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo seu líder, ou até mesmo por um irmão em Cristo, você acha que conseguirá ser repreendido por Deus? Que você não vê? Então a repreensão, ela parece triste num certo momento,
mas ela gera caminho de paz e de vida para nós. Esse é um dos inícios a se trilhar num caminho de maturidade. Não existe como se cumprir o chamado de Deus em nossa vida sem a correção do nosso caráter. Daí entra naquilo, pastor, que existem pessoas que ficam alguns anos dentro da igreja e não vivem aquilo que Deus colocou nas mãos delas para viver. Eu tenho promessa de Deus, eu não vou morrer. Beleza, vai morrer no tempo que Deus quiser. Mas as promessas não se cumprem porque você não deixa o seu caráter ser corrigido. Se quem tem promessa de Deus não morre, o cemitério não estaria cheio de pessoas que tinham dons para escrever um livro, teriam dons para ganhar centenas de pessoas, mas não se deixaram ser corrigidas pelo Senhor. Hoje é um culto de Santa Ceia. Talvez a gente não perceba o que significa isso. Isso foi um homem que não tinha pecado, que não tinha culpa nenhuma, que tinha um caráter irrepreensível, que tinha toda a glória e toda a honra. Ele habitava no Santo dos Santos com o Pai. Deixou tudo isso para dar a vida dele por mim e por você. Então, deixe Deus trabalhar no seu caráter. Ismael, mas você deixa Deus trabalhar no seu caráter? Óbvio. E nesses últimos dias Ele tem me quebrado no meio. Eu não preciso colocar isso em redes sociais, que Deus está tratando do meu coração, que Deus está tratando do meu caráter. Isso é no meu tempo com Ele, lá no meu secreto. Quando eu estou lendo a palavra dEle, na verdade até comentei com um dos meninos essa semana, que quando você lê a Bíblia, não é você que está lendo ela, é ela que está lendo você. Porque tudo que ela fala é a respeito de você, não é a respeito de outra pessoa. Quando você começa a estudar para ministrar uma palavra, você não está estudando para falar para pessoas. Primeiro você está falando, ela fala com você. Mudar você primeiro. Então quando você está lendo a palavra de Deus, ela vem e começa a fazer um scanner e você começa a passar um raio-x em você, vendo aquilo que está errado e aquilo que precisa ser alinhado. Eu coloquei uma meta para mim, de todo dia no meu devocional, eu peguei o livro de Mateus, do primeiro capítulo até o último, escrevendo texto por texto aquilo que Deus quer falar comigo. Gente, Deus tem me quebrado no primeiro livro do Novo Testamento. Eu fico pensando se vai sobrar alguma coisa de mim quando chegar em Apocalipse. Mas a palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida, o nosso caráter é alinhado por ela. Não tente manipular a palavra de Deus, você não irá conseguir. Precisamos responder a esse chamado do discipulado, esse chamado para caminhar nesse caminho de maturidade com sabedoria, vigor e disposição. Se Deus está te chamando para caminhar nisso, meu irmão, Ele não quer o seu mal, Ele quer seu bem. Aqui tem bastante pais aqui, mães. Quando você corrige seu filho, o que você fala para ele? Meu filho, eu não quero teu mal, eu quero teu bem. Estou fazendo isso agora para você lá na frente não sofrer. Daí quando Deus, Ele te puxa a orelha, você, ai Deus, eu vou sair da igreja, eu não quero mais. Daí Deus vem, meu filho, eu estou fazendo isso para você não sofrer lá na frente. Aí então, quando a pessoa, ou quando nós temos o nosso coração disposto a aceitar a correção do Senhor, Ele gera vida e paz. E quando gera isso, você está começando a trilhar o caminho da maturidade. Yeshua não está buscando discípulos com uma bela performance. Eu sei que eu sou um cara que não sou eloquente, não tenho uma oratória muito boa, mas Jesus não está interessado nisso, Ele está interessado no meu coração. Sabe por quê? Porque o meu coração, ele tem dois destinos. A minha alma tem dois destinos, o céu ou o inferno. Não adianta ter uma boa roupa, não adianta ter um bom sapato, não adianta ter uma boa fala, eu ter todo o conhecimento do mundo, se o meu coração está caminhando para o inferno.
E muitas vezes nós não nos deixamos ser corrigidos porque achamos que sabemos mais que Deus. Achamos que somos o dono da revelação da palavra. Aí quando Deus vem para corrigir, Ele não vem com amor. Tem aquela história, ou é no amor ou é na dor. Ele vem pela dor daí. Se vocês entenderem que Deus, nesse período que nós estamos passando, de instabilidade econômica, política, social, é para a igreja entender. Eu falo isso e não vou cansar de falar, não tem como comparar a igreja no Brasil com a igreja perseguida. Se o motivo de nós estarmos com apenas 30 pessoas no culto é o motivo de nós acharmos que isso é uma perseguição ou que é uma tribulação, nós estamos longe de entender realmente o que é isso. Isso é para a gente despertar, gente. Eu já falei isso uma vez, vou voltar a falar. Talvez piore a situação. Será que a sua fé está em Deus realmente? Será que a sua fé ainda é como a fé de Pedro, que ao sair do barco, olhou as circunstâncias e afundou? Ou a sua fé é daquele Pedro que foi repreendido pelo Senhor, que foi transformado por Ele, que aonde ele passava, a sombra dele curava as pessoas? A repreensão aceita num coração disposto em mudar, gera transformação de vida. Jesus não está interessado no que temos ou no que queremos possuir, mas sim no que nós somos e em quem Ele quer nos tornar. Volto a dizer, Jesus está interessado no seu coração. Não, eu sou crente velho, igual, Ele está interessado no teu coração. Vou usar o Ju, tá, Ju, como exemplo. O Ju pode estar aqui, ó, a vida inteira tocando, mas se o coração dele não for transformado pelo Pai, ele perdeu a vida inteira dele tocando aqui e ele vai estar no inferno. Olha aí, o pastor está se levantando. Jesus está preocupado com o nosso caráter, gente, com o destino da nossa alma. Agora vocês vão lembrar de um versículo que Jesus falou, que muitos irão expulsar demônios, fazer milagres, curas, prodígios, N coisas no nome dele. E o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim que não vos conheço. O foco de Jesus não são os milagres, mas sim a transformação de vidas. Para a gente poder entrar nessa questão da maturidade, eu preciso dizer para vocês o que é maturidade. Maturidade, ela vem do latim, de madureza, maturação, maduração. Maturação ou amadurecimento é o processo de desenvolvimento dos seres vivos. Só pode amadurecer aquele que está vivo. Ou suas partes, no sentido de tornar o organismo apto a reproduzir. Só pode reproduzir aquele que está vivo. Da onde vem a nossa vida? De Jesus. Se a gente não estiver ligado nele, a gente não irá reproduzir nada. Trilhar esses caminhos de maturidade não é fácil. Você passa por um processo, mas de que certa maneira, lá na frente, nos dá a certeza da vitória sobre diversas dificuldades. Uma das características de alguém maduro é que pode estar tudo desmoronando ao lado dele. Em volta dele, no ambiente onde ele está, ele se mantém tranquilo. Como se estivesse caminhando num pasto verdejante. Bem tranquilo e calmo, porque a fé dele não está nas circunstâncias em volta dele, mas sim em Jesus Cristo. Será que você é esse filho maduro ou você está apavorado com aquilo que nós estamos vivendo hoje? Deus, Ele quer fortalecer a sua fé nessa noite. Mas antes disso, Ele quer cuidar do teu coração. Porque do coração do homem procedem o mal, todo tipo de pecado. Nós precisamos ter nosso coração discipulado por Jesus.
desejo do coração do Pai é que venhamos reproduzir frutos que glorifiquem a Ele. Nós reproduzimos aquilo que somos. Se somos imaturos, iremos reproduzir imaturidade. Algo que a gente falou, o Ju, a Mara, o pessoal que estava nas primícias, quase todos os dias vai se lembrar, o Diego e a Tati. Algo que a gente sempre falava, pastor. Não é tempo de perdermos mais tempo com coisas que não levam a lugar algum. Um filho maduro não vai se perder nos devaneios dessa vida. Ele tem um alvo, ele tem um foco, ele tem um propósito na vida dele que ele precisa alcançar. Um propósito estabelecido por Deus. Mas antes de a gente entrar nessa questão dos frutos ou da frutificação, o início de tudo na nossa vida, da maturidade cristã, da maturidade como discípulo de Cristo, passa por 2 mandamentos e que todo mundo conhece aqui. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40 diz assim: E Jesus respondeu sobre os 2 maiores mandamentos: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. O princípio de tudo é o amor a Deus e o amor ao meu irmão. Se você quer trilhar esse caminho de maturidade para poder reproduzir frutos que glorifiquem ao Pai, ame a Deus com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com todas as tuas forças, e ame o seu irmão. Assim como nós lemos em Hebreus, ali capítulo 12, não deixe as pessoas para trás. Procure andar por caminhos aplanados para que as pessoas que estão mancando sejam curadas. Amar ao próximo é você ter compaixão pela pessoa. É você se colocar no lugar dela, é você ter empatia por ela. Você ter entendimento do tempo e do modo, pastora, que essa pessoa está vivendo. E daquilo que Deus fez na sua vida. Eu vou falar algo aqui, eu não quero que os irmãos fiquem chateados, mas existem pessoas que estão tanto tempo na igreja, mas só estão por muito tempo. Como se estivesse numa empresa, como se estivesse numa escola. Não mudou nada. Entram como saem. Você vir à igreja é você participar da comunhão da graça de Deus. É você compartilhar a vida de Deus que tem na sua vida, na vida do teu irmão. O problema é que nós temos algo que vai contra isso, que é a graça institucional. Que eu só tenho compromisso com o pastor e com a pastora em 2 horas de culto. Na graça institucional, eu só tenho compromisso com os meus irmãos em alguma atividade da igreja. Se nós pararmos para ver, Jesus parou muito mais tempo ensinando numa mesa do que na cruz. Não estou anulando o sacrifício de Cristo. Mas eu quero fazer a pergunta para você. Você que vai assistir essa ministração. Quanto tempo faz que você não se assenta na mesa com seus amigos, com seus irmãos, para falar de Jesus? Quanto tempo faz que você não se assenta, hoje não dá mais para tomar chimarrão, mas quando dava, para você tomar um mate, falar de Jesus, falar do Evangelho do Reino, com as pessoas próximas a você? É aquilo que eu falei lá no início, nós estamos com a mão no arado e não percebemos as movimentações dos céus ao nosso redor. Deus quer que a sua igreja, que a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, viva na comunhão da graça. E a comunhão da graça não é você se reunir para falar mal do irmão, é para falar de Jesus. Para que juntos cheguem a uma coisa, a mesma medida de Jesus Cristo. Eu li algo que eu entrei até, não vou dizer em parafuso, mas que me deu um conflito. Eu disse, meu Jesus, eu achava que era uma coisa e era outra. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, todo mundo sabe que eu gosto muito dessa passagem, mas ali, pastor,
Ele não está falando sobre separar pessoas para serem ministros. Ele está falando de separar pessoas para conduzirem outras pessoas à maturidade. Jesus te escolheu para você conduzir pessoas à maturidade. Não para você receber um cargo, não para você receber um título, não para você receber honrarias de homens, mas sim para você cuidar dos seus irmãos. Mas antes de cuidar dos seus irmãos, você precisa deixar que Deus cuide de você. Estar disponível para viver esse processo não é fácil, mas necessário. Estudando sobre isso, Deus me levou a entender algo, que antes do ide tem o vinde. A última ordem de Jesus, né, pastor, foi ide e fazei discípulos. Mateus 28. Só que em Mateus 11, Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados. O primeiro mandamento do Senhor para nós, vinde a mim. Troquem de fardo comigo. Esse fardo que o mundo colocou, esse fardo do serviço, que você foca somente no serviço, foca nas coisas, se esqueceu de mim. Um dia Jesus disse para mim assim, cara, tu está muito acelerado. Ismael, tu está muito acelerado, desacelera, vem falar comigo, larga um pouquinho isso daí de mão. Quanto tempo você não fala comigo? E aí? Você está achando que eu sou Nissim miojo? Coloca no forninho ali, no micro-ondas e está pronto? Não. No momento que eu entendi que eu preciso trocar de fardo com Jesus, tudo mudou. Eu não me preocupei, óbvio, tenho amor, tenho carinho, quero ir nas nações, levar o evangelho do Senhor. Mas eu não me preocupo mais, isso não é a minha primeira prioridade. A primeira prioridade que eu tenho na minha vida é ir ao Senhor Jesus. Ter um encontro com Ele todos os dias. Deixar que Ele tire, Ismael, cara, esse fardo está muito pesado. Vem aqui. Meu fardo, ele é o quê? Meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Vamos lá, meu filho. O mundo está te colocando isso de novo. Amém, Jesus. Às vezes nós vamos ter que perder para ganhar. Muitas vezes o crente só quer ganhar. Só quer ganhar. Às vezes você precisa perder para ganhar algo. E você vai ter que perder a sua vida para ganhar a vida eterna. A tua vontade, a minha vontade não é estar no secreto com o Senhor. A gente sabe disso. Nosso coração é pecaminoso se ele não for corrigido pelo Pai. Então todos os dias você vai ter que lutar para ir de encontro ao Senhor. Lutar contra a preguiça, contra a inconstância, contra a omissão. O pastor falou algo esses dias nas redes sociais dele sobre a preguiça espiritual, você vai ter que vencer ela. Não tem outro... Deus não vai descer do céu, meu filho, você não está conseguindo deixar a preguiça de lado, né? Então vamos aqui que o Pai vai te ajudar. Não, você vai ter que vencer. Na escola é a mesma coisa, agora os meninos, a gente já estudou, a gente sabe que o pai e a mãe não iam estudar pela gente. Se a gente não estudasse, a gente ia rodar, e se rodasse, a gente ia apanhar. Então, é você que precisa vencer. Deus, Ele está te dando força. Ele já te deu a vida. Todos os dias pela manhã, Deus, Ele tem misericórdia de mim e de você, e nós acordamos. Mas vamos lá. Não podemos ter pressa no trilhar esse caminho da maturidade. Incrível, hein? Ser moldado por Jesus demanda tempo. Viver o propósito de Deus demanda de tempo. O pastor, acho que foi uma das pessoas que eu mais vi com profundidade numa ministração acerca do vaso do olheiro. Um vaso, ele fica pronto rapidinho? Ser moldado por Jesus também não. Se a gente é vaso, a gente demora para ser moldado. Não tenha pressa. Sabe o que é moldado rápido? A Ju até vai me xingar agora. No lugar de um vaso, o que é moldado rápido?
um pote de plástico artificial, que dependendo da situação quebra, entorta, não fecha mais a tampa, aqueles potes. Você é vaso, você não é pote. Demanda tempo, paciência. Dependendo se o vaso não estiver muito alinhado, tem que quebrar. E quando quebra, dói. Ninguém quer ser quebrado pelo oleiro, mas é necessário. E esse viver o propósito, viver esse caminho de maturidade leva tempo. Lucas capítulo 3, versículo 23, diz que Jesus demorou cerca de 30 anos até iniciar o propósito de Deus na vida dele. E aí a gente fica pensando, o que Jesus ficou fazendo em 30 anos? Escondido? O que ele estava fazendo? Estava sendo preparado pelo Pai. Ah, mas ele estava com o Pai na criação? Sim, gente, num contexto totalmente diferente. Se Jesus se deixou ser moldado pelo Pai para cumprir o propósito, quem somos nós para acharmos que, convertidos hoje, já podemos estar ministrando amanhã? Que convertidos hoje já podemos estar assumindo uma responsabilidade. Ou até mesmo nós, que já temos algum tempo de caminhada, achamos que estamos prontos. Antes de viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, como nos diz Efésios capítulo 2, que Deus preparou, Jesus Cristo preparou, antes da fundação de todas as coisas, boas obras para que nós caminhássemos nelas. Temos um tempo de preparo, um caminho de maturidade para podermos frutificar corretamente. Porém, esse processo de maturidade tem um tempo de validade, que é até a volta de Jesus. Você não vai chegar na plena maturidade. Maturidade plena nós teremos quando Jesus voltar. Beleza, então nós temos que ir até Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados. Mas não basta, pastora, nós irmos, nós temos que segui-lo. Não adianta eu querer só ir em Jesus. Ah, Jesus, estou cansado, troca o fardo. Tá, trocou. Daí volta lá, faz tudo errado. Ah, Jesus, troca o fardo. Uma hora Jesus, tá, ou você vai seguir aquilo que eu estou falando, ou nós vamos ficar a vida inteira nessa trocação de fardos. Então, Mateus capítulo 16, versículo 24. Jesus disse aos discípulos. Jesus disse a quem? Sabe por que Jesus falava aos discípulos? Porque aos discípulos Jesus ensina. Porque a multidão só quer aquilo que pode suprir a necessidade dela. Os discípulos estavam com Jesus porque queriam ser transformados por Ele. Mas a multidão só procurava Jesus quando estava com fome, com dor e precisando de alguma coisa material. Então, Jesus diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Ah, Jesus, precisava falar isso. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. Pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Não é eu que escrevi isso, foi Jesus. Daí Deus está falando A e nós queremos falar B. Deus está falando A e nós queremos entender B. Não é que Deus não quer que você não tenha sonhos ou planos ou faça um planejamento. Não, Ele quer que você faça isso. Mas isso não pode ser a prioridade na sua vida. Jesus tem que ser a prioridade na sua vida. O Pai tem que ser a prioridade na sua vida. O amor do Pai em você tem que ser a prioridade da sua vida. Um filho maduro não perde tempo com seus interesses. Ele busca fazer a vontade do Pai. Não é que Deus não quer que você tenha sonhos ou planos. Ele quer. Porém, isso não pode estar à frente do propósito dele na sua vida. E a pergunta de $1 milhão. Você está disposto a morrer para viver? Eu já falei isso aqui sobre o meu testemunho. Meus planos não eram
estar integral na obra do Senhor. Mas eu precisava ouvir e responder ao chamado que Ele estava fazendo a mim. Não é que todos tenham que fazer isso, viver integralmente na obra do Senhor. Mas ouça, pare para ouvir, pare de falar um pouquinho e ouça aquilo que Deus está falando para a sua vida. Talvez seus planos são uns, mas os planos do Senhor são outros. Mas se você estiver disposto a ter o coração corrigido pelo Pai, os teus planos com os planos dEle, com a vontade dEle, irão convergir para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Tem algo bem interessante, nem coloquei aqui, que o propósito de Deus na nossa vida depende do nível de resposta que nós damos a Deus. Se Deus prometeu algo para mim, por exemplo, Deus prometeu para o Samuel, Samuel, você vai ser pastor, você vai cuidar de pessoas, mas eu quero que você trabalhe em tal ramo. Samuel irá se preparar somente para ser pastor? Não, porque ele pode ser pastor dentro de uma empresa internacional. Ele pode cuidar de vidas lá. Deus não constituiu um reino somente de pastor, pregador e músico. Deus constituiu um reino de sacerdotes. Imagina se nesse reino do Senhor só existisse cantor, músico, Henrique, e pregador. Daí não existiria médico, juiz, advogado. Deus está nos chamando para o encontro real com Ele. Para sermos discípulos que trilham os caminhos da maturidade, nos fazendo ter discernimento de não perdermos mais tempo com coisas que nos fazem não crescer mais. Deus não quer que nós venhamos perder tempo com coisas que não nos fazem crescer. Talvez você passou nessa quarentena e hoje vai ser o último dia, você passou mais tempo no seu celular do que conversando com o Pai. No nome de Jesus, Deus vai liberar através do Espírito dEle um batismo de renovo, de fome e de sede sobre a sua vida. Você sairá desse culto totalmente transformado pela glória do Senhor. Você vai entender que não basta somente ir até Jesus, você precisa ir, ser transformado, ter o coração moldado por Ele, para você ir seguir Jesus com a sua cruz. O processo da maturidade exige nas nossas vidas renúncia. Ismael, tá complicado isso, seguir Jesus. Mas Ele não disse que ia ser fácil. Eu não posso vir aqui, e aqui tem, a maioria do pessoal que está aqui dentro já é da casa, o pessoal que talvez esteja assistindo também. Não posso mentir para vocês que o Evangelho é um mar de rosas, porque até mesmo Jesus disse isso. Em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós venhamos ter bom ânimo, que Jesus venceu o mundo. E se nós estamos em Jesus, nós não nos precisamos preocupar com nada, somente com uma coisa, que é adorar a Ele, servir a Ele, entregar a nossa vida por completo. Um discípulo não entrega a vida pela metade. Jesus, quando chegou na beira do mar, Ele chamou a Pedro e disse, vem e segue-me. O que Pedro fez? Não, Senhor, eu vou pegar mais uns peixinhos aqui, para deixar uma reservinha, que quando eu voltar, eu estou bem. Não. Pedro foi lá e seguiu Jesus. Mateus, na coleteria de impostos, está lá, Jesus disse, meu amigo, vem e segue-me. Mateus, não, Senhor, eu vou acabar aqui, são 8 horas de serviço, eu vou acabar aqui e eu já vou seguir o Senhor, só um pouquinho. Não, Mateus largou tudo e foi. O que precisa na nossa vida para seguir Jesus em definitivo? Renúncia. É renúncia, meu irmão. E a renúncia na nossa vida, ela é primordial para que o propósito do Senhor se cumpra em nós. Qual tem sido o nível da renúncia na sua vida? Faça essa análise, deixe que o Espírito Santo sonde o teu coração. Qual tem sido o nível de renúncia na sua vida? Você acha que vir à igreja 2 horas, uma vez por semana, é renúncia? Amém.
mas é esse nível de resposta que você está dando para o Senhor. Quando você olhar para a cruz, você vai ver que Jesus deu um nível de resposta muito mais alto que nenhum de nós pode dar. Então o mínimo, meu irmão, é você entregar todo o teu coração ao Senhor. E deixar que Ele faça aquilo que precisa ser feito. Moldar o teu coração. Finalizando aqui, os caminhos de maturidade irão te capacitar para viver um tempo extraordinário em Deus e para Deus. Só vive o extraordinário de Deus aquele que é maduro. Porque aquele que é imaturo vai se embriagar com o vinho da vaidade. Jesus fez na minha vida, eu sou o cara, o Sandro não é nada. Deus faz em mim, mas não faz no Sandro. Que jeito? Que é isso, irmão? Vamos quebrar o vaso de novo? Vamos refazer de novo? Jesus disse que nós não seríamos melhores que Ele, mas que nós faríamos obras maiores que Ele fez. Você não é melhor que ninguém, meu irmão. Mas você vai fazer coisas maiores que Jesus fez. E isso tem que ser o balizador na sua vida. Jesus. E alguns princípios de filhos maduros. Um filho maduro perdoa. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se você não perdoar essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Tem muita gente sofrendo, não alcançando aquilo que Deus tem para a sua vida, porque não consegue liberar o perdão. Isso eu acho que nós temos falado desde o início do ano. Se Deus tem permitido vir essa palavra constantemente dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, como família em Cristo, é porque algo precisa ser transformado no nosso coração. Porque ainda não há perdão de verdade. E um filho maduro perdoa. Deus está querendo nos conduzir, meus irmãos, por esse caminho de maturidade. Ele não quer mais te ver sofrer com a falta de perdão. Ele não quer mais te ver sofrer pela imaturidade na sua vida. Deus está cansado, meu irmão. Assim, ó, até peço perdão, você pode achar que é uma heresia, mas Deus está cansado de ver a igreja dele perder tempo. Deus quer uma igreja madura. Se a gente lê todo o Novo Testamento, o que Jesus falava era sobre maturidade. Tanto para os discípulos, como para os escribas, doutores da lei. Paulo bateu muito em cima de maturidade. E a gente muitas vezes vira os olhos para isso, porque não quer passar por esse processo. Mas vamos lá, mais alguns princípios de filhos maduros. Um filho maduro entende a repreensão sem a necessidade de buscar argumentos para justificar os seus erros. O pessoal que fez a EFOL vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Quando você for conversar com uma pessoa, e ela abrir o seu coração, e você for repreender ela, algumas vezes acontece que a pessoa fica procurando argumento para aquilo que ela fez de errado. Quando muitas vezes a única coisa que Deus quer, cara, só confessa que você errou. Não fica procurando argumento onde não tem. Errou, perdão, não quero cometer, onde que eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, vamos mudar. Então, Provérbios 10, versículo 17 diz assim: aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. A maioria das pessoas que não aceitam a repreensão, e isso é um fato histórico que nós temos ao longo dos anos dentro da igreja de Cristo, é que aqueles que não aceitam ser repreendidos sempre vão errar. Não tem o coração ensinável para a palavra de Deus, para os líderes que Deus instituiu sobre a vida deles, porque ele acha que é sempre o dono da verdade. E sendo que o dono da verdade é Jesus. Repreensão não se trata de acusação, mas de chamar atenção, fazer um ato de correção. Ser amado não é ser apoiado incondicionalmente, mas ser repreendido nos momentos necessários. Compreender a correção é amadurecer.
Irmão, o dia que você for repreender uma pessoa, não aponta o dedo, estende a mão. Se coloca no lugar dela. Se mova em íntima compaixão, como Jesus fazia. Outra característica, outro princípio, um filho maduro não se ofende. O exemplo clássico disso é Jesus na cruz. Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Os caras batendo em Jesus, os caras matando Jesus e ele dizendo isso. E a pergunta que eu faço, não só para vocês, mas para mim, será que aquele que faz algo contra mim, para me ferir ou atingir, me ofende? Se Jesus não buscou os direitos dele, será que eu tenho que buscar? É só perdoa, vai cada um para um lado e deu. Mas não procure vingança. Felizes são quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Só um detalhe aqui. Bem-aventurado aquele que for perseguido por ser meu seguidor. Tem muita gente achando que está sendo perseguida por causa do Evangelho, quando na verdade é por causa das suas atitudes. E aí precisa ter o coração corrigido pelo Pai. Tem que ter humildade. Não adianta, gente. Para você passar pela correção do Senhor, por passar pelas mãos do oleiro, você precisa ter humildade no coração. Você precisa ser como Jesus, manso e humilde, para deixar Deus tratar o teu coração. Um filho maduro não busca vingança. Davi e Saul. Em 1 Samuel 24, versículo 18 e 19, Deus entregou Samuel na mão de Davi. O que Davi fez? Não vou te matar. Vai em paz. Samuel agradeceu. Será que no lugar de Davi, você teria feito o mesmo? Não, esse Satanás aqui me perseguiu a vida inteira, agora está nas minhas mãos. Vou matar, vou acabar com ele. Aprendi de mim que sou manso e humilde. E aí, o que aconteceu com a humildade, com a mansidão? Você não precisa matar ninguém. Exerça misericórdia. Um filho maduro suporta as adversidades. Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do nosso caráter. Esse tempo de pandemia é um tempo de edificação do nosso caráter, meus irmãos. É um tempo de transformação e de alinhamento na nossa vida. Não olhe só o lado negativo disso. Olhe pelo lado bom, daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Todo problema, quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus, tem a proposta de melhorar a nossa vida. Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 13 e 4. Sabemos que essas tribulações produzem paciência e a paciência produz caráter. Um pastor americano, Rick Warren, ele tem uma frase muito interessante sobre isso. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. Por isso que eu disse lá no início, que a nossa alma só tem 2 destinos, o nosso caráter tem 2 destinos, ou é céu ou é inferno. E se você não tiver o caráter tratado por Deus, não se deixar ter o caráter por Deus tratado, você está correndo um sério perigo. O pastor Cote também falou algo interessante. Lendo o livro dele, Obreiro Aprovado, ele fala assim: milagre não muda caráter, o que corrige o caráter do homem é o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus não é aquele que destrói todas as coisas.
até um certo ponto, se o povo não se arrepender. O milagre nunca vai mudar a vida de uma pessoa se ela não tiver o coração aberto para a mudança. Vai suprir uma necessidade, vai suprir a falta de algo, mas muitas vezes não transforma. Porque a pessoa quer Jesus por aquilo que Ele oferece, não por aquilo que Ele pode fazer na vida dela. Deus, Ele não está procurando filhos prediletos, mas sim filhos maduros. Quero que você se coloque de pé. Deus, Ele não procura filhos prediletos. Ele não tem filhos prediletos. Mas Ele quer filhos maduros. Filhos que entendam a vontade dEle. Filhos que entendam a repreensão dEle. Filhos que entendam que a palavra dEle é palavra de vida e vida eterna. Como você pode ter abundância vivendo de uma maneira imatura? Só pode produzir frutos aquela árvore que está no tempo certo da maturidade. Muitas pessoas ficam se perguntando: Deus, por que eu não consigo frutificar espiritualmente, ministerialmente? Se você fizer uma análise, como Paulo fala no texto da Santa Ceia, examine-se o homem, pois a si mesmo. Isso não é só no momento da Santa Ceia, meu irmão, isso é todos os dias. Você examinar o seu coração em Deus, deixar o Espírito Santo sondar o seu coração, para aquilo que precisa ser corrigido, para aquilo que precisa ser alinhado, para aquilo que precisa ser transformado pelo Pai. Deus quer que filhos maduros venham transformar ambientes imaturos. Deus quer te conduzir, meu irmão, por ambientes que você nunca foi antes. Deus quer conduzir você para ser um instrumento da graça dEle. Deus quer te conduzir para ser um instrumento do amor dEle, manifestando às nações esse amor. Deus não te chamou só para você vir 2 horas num culto ou uma vez por semana na igreja, não. Deus te chamou para transformar vidas, para conduzir vidas à maturidade. Não deixe as circunstâncias, assim como aconteceu com Pedro, te fazer afundar nas incertezas dessa vida. Mas mantenha o seu olhar em Jesus, mantenha o seu foco nele. Mantenha a sua vida e o seu coração focado em Jesus, para que você possa ser moldado por Ele. Quero que você feche seus olhos. Você aí na sua casa, você aqui dentro da igreja. Abra o seu coração para o poder do Evangelho. Abra o seu coração para o poder do Espírito Santo. Sim, Pai, no nome de Jesus. Pai, libera sobre a vida dos meus irmãos, das pessoas que estão assistindo, Pai, o espírito de discernimento, mas também de sabedoria e revelação, Pai, para que eles possam entender e compreender o tempo e o modo que eles estão vivendo. Se ainda não estão trilhando esse caminho de maturidade, se ainda estão perdidos em meio à sua imaturidade, Espírito Santo, conduz os teus filhos a uma vida constante de intimidade com o Pai. Conduz os teus filhos, amado Espírito Santo, a entender o propósito do Pai sobre o coração e sobre a vida deles. Oh, Jesus, nós sabemos que você está à porta e você bate, você quer entrar, você quer fazer morada. Sim, Jesus, nós cremos e sabemos que você quer entrar no nosso coração e transformar todas as coisas em nossas vidas. Jesus, e nós nos perdemos em meio ao serviço, ao trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos, nos reposiciona, nos alinha o nosso coração, molda o nosso caráter, nos faz entender como é filhos que abrem mão de tudo para viver um relacionamento com o Pai. Nós não queremos
queremos viver ouvindo histórias de experiências de outras pessoas contigo. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um aqui neste lugar, na vida de cada pessoa que está assistindo essa ministração. Nós cremos, Pai, nenhuma mentira das trevas irá prevalecer. E nós cremos, ó Pai, que todo o coração disponível para ser corrigido por Ti irá frutificar para a honra e glória do Teu nome. Soria calabaxê, se calabaçou. Mas nos faz entender, Pai, as movimentações do céu nesses dias, para que não venhamos ser jogados de um lado para o outro, mas sim filhos maduros, cuidando de filhos mais novos, para que tudo convirja para uma coisa só, chegarmos à mesma estatura de Jesus Cristo em maturidade. No nome de Jesus, amém.